Louvado seja o nome do Senhor. Há poder no nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Quantos creem nisso? Para mim, um dos momentos mais lindos da nossa liturgia é a celebração da ceia, quando a gente faz o que Jesus ensinou. E eu queria te convidar a tomar os elementos, estão aí no assento. Você que já tomou uma decisão por Jesus, é um seguidor de Jesus, já confessou isso através do batismo. Esse é o tempo onde nós celebramos Cristo. E a Bíblia vai nos ensinar, quem é celíaco, nós temos os elementos aqui nas mesas, na frente, também espalhados na galeria. Você pode participar com a gente deste tempo também. Eu creio que a ceia, ela é um tempo onde nós temos a oportunidade de um encontro com Jesus. A Bíblia diz: façam isso em memória de mim. E esse é um tempo onde nós olhamos para Cristo. Eu queria te convidar assim a fechar seus olhos agora e lembrar do sacrifício de Jesus, lembrar da cruz, do seu sangue derramado, do que representa isso na sua vida. Existe um antes e um depois na sua vida. Após o encontro de Jesus, Ele mudou tua vida, tua história. Então agradeça, exalte. A ceia é um tempo onde nos encontramos com Cristo. Somos convidados a nos encontrar com Cristo. Mas a Bíblia também nos ensina que a ceia é um tempo de encontro com nós mesmos. É por isso que a Bíblia vai dizer: examine-se a si mesmo. Então, ainda com os olhos fechados, eu queria que você fizesse isso. Existe algo que na sua vida não agrada a Deus, não tem a ver com aquilo que Jesus ensinou. Você precisa pôr em ordem. Peça para Deus te ajudar agora. Sonda o teu coração. Pede para Ele te mostrar o que você precisa arrumar ainda hoje, em nome de Jesus. Mas a Bíblia também vai nos ensinar que esse tempo de ceia é um encontro com os irmãos. É por isso que a festa ágape, que era a festa da ceia, era chamada festa do amor. Jesus, Ele inaugura a igreja, Ele é a rocha qual foi fundada a igreja, e nós somos o corpo dele. Olha para o lado aí, olha quanta gente, olha só. A ceia é um encontro de família, tá? Você precisa de Deus, mas precisa de pessoas. É por isso que a gente fala de andar nas células, servir nos ministérios, para que você possa receber a bênção de ter gente te ajudando, te carregando, te ensinando. Amém? Mas a ceia, ela também é um encontro com a nossa missão. E é por isso que a Bíblia vai dizer que nós vamos fazer isso até que Ele venha. Repita comigo assim: até que Ele venha. Até que Ele venha, nós vamos anunciar a morte de Jesus. Essa é a missão da igreja, é minha missão. Por isso, quando celebramos a ceia, celebramos a promessa: Ele vai voltar, mas até que isso aconteça, nós vamos pregar o Evangelho. Amém? Quantos estão felizes? Mas nós vamos orar também pela nossa pátria. Hoje é dia 7 de setembro, comemoramos a nossa libertação, e hoje estamos celebrando a ceia. E eu queria levantar um clamor pelo Brasil. Amém? Então eu não sei se você sabe você tem noção de direção, você é meio perdido que nem eu, mas você deve saber mais ou menos para onde você mora. Você sabe a direção? Então eu quero que você vire para a direção de onde você mora e levante as mãos assim. Isso. A Bíblia diz que a gente tem que orar de mãos levantadas, né? Pela pátria. Isso. Olha só que bagunça santa aqui, né? Sabe o que a gente está declarando hoje? Que todos os cantos dessa terra serão abençoados. Amém?
Então levanta a tua mão e começa a orar, abençoar, clamar, agradecer. Aleluia. Aleluia. Pai querido, nós te damos graças, nós te bendizemos por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Celebramos a ceia e somos gratos. Celebramos, Pai, o casamento, 45 anos de casamento do Cláudio, da Mari. Obrigado, Senhor. Que o Senhor continue abençoando essa família. Celebramos a Edlin, Deus, o Gabriel, eles estão indo, Pai, para longe. E eu quero pedir que o Senhor os guarde, que seja um tempo de estudo, de formação, de missão, de crescimento, e que eles se preparem para tudo que o Senhor tem para a vida deles. Guarda a entrada e a saída dos teus servos. Mas hoje nós estamos com as nossas mãos erguidas para clamar pela nossa pátria, pela nossa terra que tanto amamos, Pai. Hoje queremos declarar a tua bênção, o teu favor, bendizer a nossa terra, dizer que ela é terra abençoada, que mana leite e mel, terra de promessas. E eu quero pedir, Pai, de maneira especial, que a justiça corra na nossa terra como os rios, Pai. Que o Senhor possa destronar Satanás em áreas de influência dessa terra. Que principados e potestades caiam por terra, Pai. Em nome de Jesus, que a corrupção seja lavada pelo sangue do Cordeiro na nossa nação. Trata, Deus, dos mais altos cargos até os mais simples. Que o Senhor possa tratar a corrupção no coração do teu povo. Eu quero clamar em nome de Jesus, Pai, que o principado que tem, sim, Deus, governado a questão do sexo, da moralidade no nosso país, caia por terra, seja destronado esse principado. Pedimos perdão, nos arrependemos, Pai. Que o Brasil seja um lugar onde a gente valoriza o casamento, a família, o amor. Que a mulher, o sexo não seja um objeto, Deus. Que o Senhor possa sim, Deus, sarar a nossa nação. Colocamos diante do Senhor, Pai, as nossas autoridades, o momento que estamos vivendo em nosso país. Senhor, que o Senhor derrame graça e sabedoria sobre o nosso povo, Pai. Queremos clamar em nome de Jesus, que o Senhor sare a nossa terra, e que um mover de salvação se instale no Brasil como nunca antes, Pai. Que possamos ver as pessoas se convertendo, sendo salvas, libertas, e os valores da tua palavra sendo sim espalhados por essa terra, em todos os cantos dessa terra. Pai, eu te louvo por esse povo que se levanta para orar hoje, com mãos erguidas. Deus, estamos declarando a tua bênção sobre todos os cantos do Brasil. E eu quero clamar, assim como estamos com as nossas mãos erguidas, que o Senhor levante as tuas mãos sobre a nossa terra, e que a bênção do Senhor chegue, o favor do Senhor possa vir, que possamos ver a tua glória. Nos abençoa, Pai. Restaura a nossa terra, traz prosperidade ao teu povo, Pai. Que não haja miséria, mas que haja bênção, Pai. Senhor, que o Senhor possa restaurar a nossa terra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Dá um abraço quem está perto, diga: você é abençoado. Deus vai abençoar a nossa terra, Deus vai abençoar você. Deus vai sarar a desigualdade social, Deus vai trazer riqueza, Deus vai abençoar a gente. Amém?
Quem está animado para ouvir a palavra de Deus? Eu estou animado, cada vez eu estou melhor. Hoje eu estou me sentindo bem. Graças a Deus. Vai nascer meu filho em breve, dezembro, estou animado. A Nina quase me convenceu a comprar um cachorro ainda, orem por mim. Está crescendo muito a família. Mas eu tô animado. Já demos até nome, pode falar o nome já? Não, ainda não? Pode? O Davizinho está chegando. Orem pelo Davi. Tá bom, vamos estudar a palavra de Deus. Você trouxe Bíblia, abre em Hebreus capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 7 ao 15. Hebreus capítulo 3, versículo 7 a 15, diz assim a palavra do Senhor: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvides hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação. Estende as mãos assim para o céu, em sinal de rendição total a Jesus. Repete essa declaração de fé comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta manhã. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Fala comigo agora, em nome de Jesus, amém. Semana passada eu compartilhei aqui que eu estava vendo as notícias e fiquei em crise, vendo as notícias sobre censura, está acontecendo no STF, a discussão sobre as plataformas digitais, e eu fui orar, e Deus me deu um texto em Isaías 51, versículo 7, que diz: ouçam-me vocês que sabem o que é direito, vocês, povo que tem a minha lei no coração, não temam a censura dos homens, nem fiquem aterrorizados com seus insultos. E eu compartilhei que Deus falou ao meu coração enquanto eu estava lendo esse texto. Falou assim: Michel, você está preocupado com a censura dos outros, mas você tem que tentar a censura no teu coração. Eu falei: mas Deus, eu estou cometendo o pecado de censura a quem? E aí o Espírito Santo falou: você está censurando a minha voz. E o pior tipo de censura que existe é censurar a voz de Deus no nosso coração. Quem quer ouvir Deus aqui? Semana passada nós aprendemos que muitas vezes censuramos Deus porque brigamos com o chinelo do Pai, o chinelo de Deus. E semana passada eu falei sobre a soberania de Deus, e inclusive ensinei aqui que as injustiças são o melhor lugar para revelarmos Cristo. Quem lembra disso? As injustiças são o melhor lugar para revelarmos Cristo. Hoje eu quero falar de outra forma que nós podemos censurar Deus, abafar a voz de Deus no nosso coração, que é a obediência tardia. Olha que interessante o que diz o versículo 7 do texto que lemos em Hebreus. A Bíblia diz assim: hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. É muito interessante porque o texto que acabamos de ler, existe uma ênfase no texto, na palavra hoje. É por isso que ela aparece 3 vezes no texto. No versículo 7, que eu acabei de ler,
ela aparece. Depois ela aparece no versículo 13. Ele diz assim: olha, exortem, encorajem uns aos outros todos os dias. E aí ele fala: no tempo que se chama hoje, para que o pecado não endureça o coração de vocês. E aí ele fala de novo no versículo 15: hoje, se ouvirem a minha voz, não endureçais o vosso coração, tá? Como no tempo da provação. 3 vezes. Mas o que a Bíblia está falando aqui? O que é esse hoje? Olha, é tão importante essa palavra no texto que algumas versões antigas ela aparece em maiúsculo. Hoje está escrito em maiúsculo, tá? Não sei qual versão da Bíblia que você segue. Mas por quê? Porque hoje aqui ele não é um advérbio de tempo. Nesse texto, ele é uma expressão teológica. Como assim, pastor? O hoje aqui tem a ver com o tempo da oportunidade. Esse texto que nós lemos em Hebreus, parte dele é uma citação do Salmo 95. E no Salmo 95, a Bíblia vai falar do povo de Deus que tinha a oportunidade de entrar no descanso do Senhor na terra prometida. Mas porque não obedeceram Deus no tempo certo, eles foram privados dessa bênção. E aí ele vai falar desse time, desse tempo certo de obedecer. Uma das formas de censurarmos Deus é não obedecer imediatamente. Repete comigo assim, ó: a obediência tardia, na verdade, é desobediência. Mais uma vez, obediência tardia, na verdade, é desobediência. Eu ensinei isso para os meus filhos. Eu lembro que o Beni, tem pai que assim, na hora que vai chamar o filho para obedecer, conta até 3. Já viu isso? 1, 2, 3, né? E eu ensinei para o Beni e para a Nina que, na verdade, eles tinham que obedecer de primeira. A gente fala alguma coisa, tem que obedecer, não tem que esperar para obedecer. O pai falou, tem que obedecer. E eu lembro que o Beni, ele era gordo, assim, ó, pequenininho, cheio de cachinho. E se a gente tinha que contar, ele começava a chorar. Porque ele vinha correndo e falava: não conta, porque eu sou filho que obedece de primeira. Ele tem que lembrar disso às vezes, né? Não sei se na tua casa acontece, você pede 1 vez, 2, 3, demora para obedecer, acontece? É só na minha, meu Deus, orem por mim. Então, a gente tem que ter pressa para obedecer a Deus. Olha o que diz o Salmo 119, 60. Eu me apresso, não hesito em obedecer os seus mandamentos. Sabe o que a Bíblia vai nos ensinar? Que quem está pronto para obedecer, escuta a voz do Senhor e logo se dispõe a fazer aquilo que Ele pede, é abençoado. E são vários os exemplos na Bíblia disso. Eu gosto, por exemplo, do exemplo de Abraão. Em Gênesis 22, a Bíblia fala que Deus pede uma oferta muito difícil para Abraão. Deus pede para ele entregar o seu próprio filho, Isaque, o filho da promessa, depois de anos esperando. Mas olha o que diz o texto na palavra, como ele responde: levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Ele não esperou nem o sol nascer para obedecer. Deus mandou, ele fez. E a Bíblia vai dizer em Hebreus 11 que ele fez isso porque ele acreditava que Deus era poderoso, se preciso, para ressuscitar o seu filho. Então ele vai lá e obedece. Sabe, existem coisas que Deus pede para nós que são difíceis, são ofertas sacrificiais. Se você esperar para obedecer e começar a pensar demais, você não vai obedecer. Por isso, obedece hoje, agora. Olha outro exemplo que a Bíblia fala: os discípulos, Pedro, Tiago, João, André. Quando Jesus os chama para o ministério, para acompanhá-lo, para serem pescadores de homens, olha como eles respondem, Mateus 4:20. Então eles, deixando imediatamente as redes, o seguiram. Mateus 4:22. E eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Tiveram pressa, foi rápido. Tem gente aqui que Deus está chamando há anos para um compromisso com Ele, para um chamado específico. O teu chamado aconteceu quando você era criança, você já está velho e está esperando o quê?
Ei, em nome de Jesus, é hoje, é agora, é imediatamente. Olha um outro exemplo que eu acho lindo, é o exemplo de Zaqueu. Zaqueu era um publicano. Os judeus, o povo de Israel, eles odiavam os publicanos. Por quê? O publicano era o cobrador de impostos. Já não é fácil gostar de cobrador de impostos. Mas ainda mais quando a sua terra é vassala de outro povo. Então, quando o israelita cobrava impostos para Roma, ele era considerado para os seus como um traidor. Então essa era a condição de Zaqueu. E Zaqueu fica sabendo que Jesus ia pregar num lugar, interessado pela palavra. Ele vai procurar ouvir a palavra, mas tinha uma multidão. Então ele sobe a árvore para conseguir ver Jesus. E aí Jesus está pregando e fala para ele assim: Zaqueu, hoje eu quero cear na sua casa. E olha o que a Bíblia diz, em Lucas 19:6. E apressando-se, desceu e recebeu com alegria. Ele teve pressa para obedecer. Mas o que me chama a atenção não foi o fato dele ter pressa para descer da árvore e receber Jesus na sua casa, porque isso é uma honra. Acho que todos nós faríamos isso. O que me chama a atenção é, depois da visita, quando ele entende a mensagem de Jesus, a maneira como ele responde a mensagem. Ele diz assim: Jesus, hoje mesmo, tá? Eu vou devolver a metade, vou dar a metade dos meus bens para os pobres. E se eu extorquir alguém, eu vou retribuir essa pessoa 4 vezes mais. Sabe, tem gente que encontra Jesus no caminho, a mensagem do Evangelho fala ao coração, mas demora para pôr a vida em ordem. Você é todo enrolado. Ei, em nome de Jesus, você está juntado com alguém que não é tua esposa. Hoje, põe a tua vida em ordem em nome de Jesus. Ei, você se converteu, mas você tem dívidas. Uma coisa é dívida que você não pode pagar porque você não tem dinheiro. Mas tem dívida que a gente não paga porque é enrolado. Você faz dívida com outro, e aí, vai deixando, porque é teu parente, é teu amigo, é um conhecido, ele tem uma condição boa, melhor. E deixa eu te dizer, às vezes você está devendo para um parente, você quer falar de Jesus para ele, e fala: esse cara não é sério. Sabe, porque você está enrolando para resolver o que você tem que resolver. Põe em ordem tua vida. Está devendo para alguém, paga. Mas não tenho tudo agora. Combina, como vai fazer, quantas vezes. Tem gente que recebe recurso, vai gastando com outras coisas, mas não paga o que deve para o outro. Está errado. Põe tua vida em ordem. Tem gente que aceita Jesus, aceita o chamado de Jesus, mas não pede perdão para as pessoas que feriam no caminho, antes de conhecer Jesus. Ei, se você teve um encontro genuíno com Jesus, olha Zaqueu, ele restitui 4 vezes mais. Vai lá, bate na porta, pede perdão, manda mensagem, põe a vida em ordem, porque você recebeu uma nova vida, você ressuscitou com Jesus para uma nova história. E para as pessoas acreditarem que isso é verdade, as evidências precisam estar presentes na sua história. Quantos creem que isso é verdade? Então para de se enrolar. Para de se enrolar. Olha que interessante o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Ele fica cego, né? Aí a Bíblia diz que Ananias vai orar por ele. Quando Ananias ora, caem escamas dos seus olhos e ele pede para ser batizado. Olha o que ele faz na sequência. Diz o texto assim, em Atos 9, versículo 18. A seguir levantou-se e foi batizado. Versículo 20. E logo pregava Jesus nas sinagogas, dizendo que este era o Filho de Deus. Saulo tinha acabado de se converter, ele não perdeu tempo. Ele já foi nas sinagogas falar: o Cristo, o Messias, é aquele que eu perseguia. Ele foi anunciar Jesus para as pessoas. Ei, em nome de Jesus, você que teve um encontro com Cristo, Deus quer usar a tua vida para anunciar aqueles que não o conhecem. Sim, apresentá-lo. Quem aqui se converteu faz pouco tempo? Faz 2 anos. Levanta a mão, entre 2 anos. Levanta, deixa eu ver. Tem mais gente, tem bastante lá na galeria, lá para trás. Deixa eu dizer, vocês são os maiores evangelistas dessa igreja. Como assim, pastor? Sabe por quê? O ciclo de relacionamento de vocês, a maioria das pessoas não é da igreja.
Vocês estão chegando agora. Então é muito mais fácil você apresentar Jesus do que eu. Hoje eu tenho que me esforçar para criar relacionamentos com pessoas que não são daqui. Mas você não. Então, em nome de Jesus, não perde tempo. Obedece. Jesus disse que era para proclamar. Fala para todo mundo que você teve um encontro com alguém que mudou a sua vida. Você está entendendo o que eu estou falando? É hoje. O tempo é agora. Não deixa para obedecer depois. Tem até uma expressão na Bíblia para falar dessa prontidão em obedecer a Deus. Quem já leu uma expressão na Bíblia, cingir os lombos? Você já leu já ouviu essa expressão? Ela aparece várias vezes. O que é cingir os lombos? Nos tempos antigos, eles usavam uma roupa comprida, tá? E quando alguém queria correr, ia para a batalha, ia trabalhar, ele tinha que amarrar essa túnica, tá, com um cinto aqui para ficar mais alto. Aí ele não se embolava na hora de correr, tá? Então quando a Bíblia fala cinjam os lombos, ela está falando assim, ó, fiquem preparados, prontos. É muito interessante quando Deus vai tirar o povo do Egito, Ele fala, cinjam os lombos, porque amanhã eu vou tirar vocês dessa terra de forma maravilhosa. Fiquem preparados, vocês vão sair com pressa, não vai dar nem tempo de um pão fermentar. Me obedeçam. Hoje eu vim dizer para vocês, ei, cinjam os lombos, fiquem prontos para obedecer, porque amanhã Deus vai fazer maravilhas na vida de vocês. Ei, cinjam os lombos, se preparem, porque amanhã, na verdade não, hoje Deus quer começar uma obra maravilhosa na sua vida. Quantos creem que Deus abençoa quem obedece com prontidão? Amém, eu creio. Mas por que muitas vezes a gente não faz assim? Eu creio que um dos motivos de censurarmos Deus dessa maneira é porque desassociamos a obediência do tempo. A gente muitas vezes não entende que existe um time, uma janela de oportunidade para fazermos aquilo que Deus quer que façamos. Para mim o maior exemplo disso é a história de Noé. Quem já leu a história de Noé aqui, né? Gênesis, já leu? Essa história é impressionante. A Bíblia diz que Deus vê a corrupção moral em toda a terra e ela resolve julgar os pecados do mundo. E por isso Deus planeja um dilúvio. Mas Deus chama Noé e manda ele construir uma arca, num lugar onde não chovia, um barco enorme. E é interessante porque enquanto ele está ali construindo aquele barco, as pessoas estão vendo aquele negócio, perguntando, o que é isso? Você fala, ó, Deus está me dizendo que vai vir juízo sobre a terra. Mas a Bíblia diz que quando acaba o tempo de Deus, essa janela de oportunidade, a Bíblia diz que Deus manda Noé entrar com os animais na arca, e ele mesmo fecha a porta. Olha lá, Gênesis 7,16. Então, o Senhor fechou a porta. Por que Deus fechou a porta? Para ninguém conseguir abrir. É isso mesmo. Sabe, deixa eu te explicar algo. Existem portas na sua vida que se você perder o time para abrir elas vão se fechar e talvez nunca mais vão se abrir. Pastor, é isso mesmo. Existe uma porta de oportunidade, um tempo de oportunidade. E se você perder o time, a porta fecha. Ei, isso tem a ver não só com a mensagem da salvação. Se você perder o time, mas ela tem a ver com outras dinâmicas da vida. Existem oportunidades que elas passam. Se você não pedir perdão para sua esposa hoje, talvez o coração dela se feche para você. Se você não se acertar com seu filho agora, talvez o tempo da oportunidade vai acabar. Se você não entrar por uma porta que Deus está abrindo de negócio
hoje para você, talvez amanhã seja tarde demais. Hoje eu vim declarar pela fé que nós, enquanto igreja, nenhum de vocês, em nome de Jesus, vão perder o time de Deus. Você vai estar pronto para obedecer agora. Quantos querem abrir as portas de bênçãos que Deus tem? Aleluia. Eu estava lendo esses dias sobre Moody, um evangelista norte-americano, que ganhou muita gente para Jesus nos Estados Unidos, e eu achei tão interessante o testemunho dele, porque ele prega no dia 8 de outubro de 1871, em Chicago. E na hora de fazer o convite para as pessoas se comprometerem com Cristo, ele fala assim: semana que vem, ele ia pregar na outra semana, você pensa no que eu falei e volta, e traz uma resposta. Só que naquela noite, aconteceu um incêndio em Chicago, que destruiu 1/3 das casas, das habitações. Começa num estábulo, incêndio, se espalha, 100 mil pessoas ficam desabrigadas e um monte de gente morre. E ele entra em crise, porque parte da assistência do culto que ele estava pregando não pode voltar na outra semana para o culto. Ele tinha perdido o time, o tempo de oportunidade. E depois disso, o Moody faz um compromisso no seu ministério. Sempre ele terminava com um apelo, uma chamada para decisão. Quando a gente perde o time da oportunidade, portas se fecham. Repete comigo assim, ó: não deixe para amanhã o que Deus está te pedindo para fazer hoje. Melhor, diga: eu não vou deixar para amanhã o que Deus está me pedindo para fazer agora. Amém? Quantos querem fazer isso? Tá. Agora, para a gente obedecer com prontidão, a gente vai ter que passar em alguns testes. Qual teste, pastor? O primeiro teste é o teste da fé. Você vai ver no texto que a gente leu, ele fala que o povo não resistiu à provocação, o dia da tentação. O que ele está falando? Olha que interessante. O povo de Israel, depois das pragas do Egito, a Bíblia diz que eles cruzam o mar, a pé enxuto o mar vermelho, e eles caminham durante 3 meses até chegar no Sinai. No Sinai eles ficam 1 ano lá. E nesse 1 ano, Deus revela as tábuas da lei, eles ficam acampados ali, Deus se revela ao seu povo. Depois de 1 ano e 3 meses, eles vão para Cades Barneia. O que era Cades Barneia? Cades Barneia era a porta de entrada da terra prometida. Então, Moisés, ele institui 12 espias, para irem averiguar a terra, e trazerem um relatório. Esses 12 espias, durante 40 dias, eles ficam lá, fazendo o relatório e voltam. E aí eles voltam com um cacho de uva gigante. Eu gosto de comer, mas eu não sei o que é um cacho de uva gigante. Eles voltam com figos. Eu falo assim, essa é a terra que Deus prometeu, terra que mana leite e mel. Mas parte dos espias, 10 na verdade, falam: essa é uma terra terrível, tem fortalezas intransponíveis, tem homens que são descendentes dos Enaquins, e eles são gigantes, e para diante deles nós somos como gafanhotos, não tem como a gente entrar nesse lugar. E a Bíblia diz que o povo temeu, ficou com medo, e não obedeceu ao Senhor. E aí o que acontece? Deus mata os 10 espias, só sobra Josué e Caleb. E Deus fala assim: por que vocês não me obedeceram agora, hoje? Eu vou fechar essa porta. E agora, os 40 dias que os espias passaram lá averiguando a terra, para cada dia vocês vão passar 1 ano andando no deserto. 40 anos. Até uma geração inteira morrer. E aí vocês vão experimentar a bênção do Senhor. Só entra daquela geração Josué e Caleb, porque eles foram os únicos que creram. Sabe por que a gente perde a janela de oportunidade na nossa vida muitas vezes? Porque a gente não tem fé.
Você está com medo do quê? Deus já abriu o mar na tua vida, irmão. Deus já mandou pragas para te libertar da tua escravidão. Deus já deu sinais da graça dele inúmeras vezes. E agora, ele abriu uma porta para você e diz: entra. E você está com medo. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Se nesta geração, nós entrarmos nas portas que Deus está abrindo para nós enquanto nação, nós não vamos ter que esperar mais 40 anos para ver a glória de Deus sendo derramada sobre nós. Quantos creem nisso? Entra. Tem oportunidades que não voltam. Eu acho interessante, quando eu assumi a igreja aqui, cerca de 20 anos nós orávamos por um terreno aqui do lado. A minha mãe orava, era um bingo. Nós orávamos. E logo que eu assumi a igreja, ficou vago o terreno. Só que quando a gente foi ver, a gente está no Batel, o valor do aluguel, e a obra que tinha que ser feita para restaurar o lugar, para nós usarmos, era um valor muito alto. O tesoureiro fez as contas e disse: Senhor Michel, não tem dinheiro no caixa. E eu fiquei pensando, nós esperamos 20 anos orando. Se a gente não entrar nessa porta agora, sabe Deus quando vai abrir, porque depois que o inquilino entrar lá, fizer um contrato, quando é que eu entro? Aí eu fui orar. Falei: Deus, é para entrar? E Deus me deu uma palavra. Eu lembro que eu liguei para o tesoureiro e falei: olha, eu sei que a gente não tem dinheiro, que você está preocupado, que eu fico com a corda no pescoço já no começo do ministério. Mas Deus me deu uma palavra. Ele falou: eu vou rasgar o meu parecer, porque Deus te deu a palavra. Eu falei: amém, irmão. Nós fomos para a reunião do conselho. Não tinha dinheiro, mas nós resolvemos dar um passo de fé. Sabe o que aconteceu? Nós pagamos todos os aluguéis, pagamos a reforma inteira do prédio novo lá do centro de formação, e ainda sobrou dinheiro, porque Deus é fiel. Se Deus está te mandando fazer algo, a única convicção que você tem que ter é que Ele falou. Se você estiver alicerçado na palavra revelada de Deus, meu irmão, entra logo, porque Deus quer te abençoar. Para não censurar a voz de Deus e obedecer imediatamente, a gente tem que passar no teste da fé. Segundo teste que a gente tem que passar: quem quer obedecer a Deus logo, hoje, imediatamente? Quem quer estar pronto? Segundo teste que você tem que passar é no teste das prioridades. Quem lembra de Lucas 9? Quando Jesus, ele chama alguns candidatos a discípulos, você lembra disso? E tem um que ele chama e o cara fala assim: deixa eu sepultar meu pai, lembra? E depois eu vou te seguir. E aí Jesus fala para ele: deixa os mortos sepultarem os próprios mortos. Eu lembro que eu li esse versículo, mas Jesus, o cara só queria sepultar o pai. Agora pensa comigo. Você acha que o enterro do pai dele estava acontecendo naquela hora? Estava acontecendo naquela hora? Se tivesse o pai morrido naquela hora, ele estava no enterro, concorda comigo? Ou ele era um filho muito desnaturado. O que ele está falando aqui? Quando meu pai morrer, aí separa a herança, eu vou estar preparado, porque eu tenho recurso para seguir você. Sabe, muitas vezes Deus faz chamados para nós e a gente quer que as condições sejam perfeitas. É por isso que Jesus fala: quem toma a mão no arado e olha para trás, não vai me seguir. Presta atenção. Se você quer, de fato, obedecer a Deus imediatamente, você tem que arrumar as prioridades na sua vida. O mais importante vem em primeiro lugar. Quer ver um exemplo? Tem muita gente que não é dizimista, sabe por quê? Ela acredita no valor do dízimo, acredita que Deus pode abençoar, mas ela deixa para dar o que é de Deus no final do mês. É por isso que ela vinha falar que Deus tem que vir primeiro. Sabe por quê? Aí você deixa para o final do mês, aí você se enrola. Aí chega e não deu, é o contrário. Você dá no começo o que é mais importante, o que é do Senhor. Aí por quê? Aí você vai experimentar a fidelidade durante aquele mês. Da mesma maneira, é com as coisas da vida. Como é que você faz sua agenda, irmão? Se você não tomar cuidado, tua agenda vai ficar cheia de coisa que não é o mais importante. Porque as demandas surgem, os pedidos surgem.
Quem que é a bênção de Deus aqui? Levanta a mão, deixa eu ensinar você a ser bem sucedido. Eu creio. Quando você for organizar a tua agenda, sabe o que você faz? Pergunta para Deus primeiro o que é mais importante. Se você resolver o que é mais importante, aí você desce para o outro, para o outro, para o outro. Você vai ver como a tua vida vai dar certo e vai prosperar. É simples. Na dinâmica do que eu entendo na palavra, Deus tem que estar em primeiro lugar, concorda? E depois, o que vem? Família. Você já parou para pensar como a gente, às vezes, deixa a família lá? Eu tive que levar um choque de Deus para entender algumas coisas. Eu tive um problema cardíaco, quase bati as botas. E na hora que eu estava sendo levado numa maca para a sala de cirurgia, sabe o que eu pensava? Com todo respeito, eu amo a igreja e amo o meu trabalho. Mas eu não pensava aqui na igreja, no trabalho. Sabe o que eu pensava? Na minha esposa, que estava grávida, nos meus filhos pequenos, em Deus. Mas eu não fiquei pensando no meu trabalho, nas contas, não pensei em nada disso. E aí, Deus me mostrou de uma forma dura, que existiam prioridades que eu tinha que arrumar na minha vida. E eu estou fazendo um exercício enorme na minha agenda, para colocar o que é mais importante no lugar devido. Não está sendo fácil, mas eu estou dando, olha, eu estou me esforçando muito. E eu fiquei muito feliz esses dias, porque como eu entendi isso, falei, meu Deus. E eu comecei a pôr, esses dias eu estava andando com a Nina, a Nina está caminhando comigo, olha que coisa linda. Estava correndo com ela, aí batendo papo, na verdade. É legal porque eu não falei, a Nina falou, caminhada toda, 3 quilômetros andou com o papai, ela é demais. Eu estou tendo tempo com eles, arrumei minha agenda, separei horário. E a gente está fazendo culto familiar 5 vezes por semana. E aí, no cultinho, sempre antes de dormir, não precisa ser longo, 15 minutos, 20 minutinhos a gente faz. Foi tão legal porque o texto que eu tinha escolhido era esse: exortem uns aos outros, né? A Bíblia usa em algumas versões encorajar, todos os dias. Eu falei, a gente vai encorajar aqui uns aos outros. Então eu vou falar, elogiar o bem que ele está fazendo de bom, a Nina também, o que ela melhorou, a mamãe. E aí eu falei, daí chegou a vez deles. E o Ben e a Nina falaram para mim, pai, você está muito melhor. Falei, é mesmo? Você está brincando com a gente, você tem mais tempo, você está ficando mais em casa com a gente, você jogou ping-pong comigo, você fez isso, você fez aquilo. Pai, está muito legal, você está muito legal. Eu fiquei emocionado, porque às vezes a gente não percebe. Quando você piscar os olhos, teus filhos vão crescer e vão sair de casa. E eu não quero perder mais nada. Tudo que eu puder dar e ter com eles, eu quero ter. Não sei se você está me entendendo. Tem tanta coisa que eu quero falar, mas o tempo acaba. Se você quer obedecer a Deus imediatamente, você tem que passar no teste da bondade protelada. Provérbios 3:27 diz assim: não deixem de fazer o bem a quem o merece, estando em tuas mãos a capacidade de fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, que te darei, se o tens agora contigo. Olha o que a Bíblia está falando. Se você pode abençoar alguém agora, a pessoa está passando ali dificuldade, perto de você, é para fazer agora, não deixa para amanhã. Quantas vezes a gente protela o bem? Às vezes é uma mensagem, é um recado, às vezes é um recurso investido, é um presente. Ei, em nome de Jesus, quem quer ser abençoado aqui, não protela o bem que você pode fazer hoje, não deixa para amanhã. O texto também fala em Eclesiastes 11:4. Quem somente observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca cegará. Quantas vezes a gente está olhando para o vento e fica esperando, fazendo planos,
e não toma iniciativa. Na verdade, a gente fica distraído com tanta coisa e a gente não obedece o que Deus quer que a gente faça. Eu tenho um pastor amigo, o pessoal do louvor pode chegar, já vou terminar. Pastor amigo que ele contou uma historinha, uma ilustração com a filha dele. Diz que todo dia ele falava assim: filha, vai arrumar a sua cama. Pastor Douglas Gonçalves. E aí ele inventou uma história para falar para ela que tinha que obedecer imediatamente. Falou, um dia ele chegou nessa história inventada, falou: Luísa, vai arrumar a sua cama. E a Luísa veio e falou: pai, quando ele perguntou, você já arrumou a sua cama? Ela falou: pai, eu fiz uma música maravilhosa sobre isso. Ah, é? É, canta para mim. Luísa, vai arrumar a sua cama. Luísa, nossa filha, que música. Tá, mas agora vai arrumar a sua cama, Luísa. Aí a Luísa, passa um tempo, o pai chama ela de novo. E aí, filha, já arrumou a sua cama? Pai, eu fiz um estudo bíblico tremendo sobre o que você me falou, arrumar a cama. É mesmo? Você achou fundamento bíblico para isso? Achei. Aí ela fez o estudo. Tá, filha, mas agora vai arrumar a sua cama. Aí quando a filha volta da escola: filha, você arrumou a sua cama? Pai, você não vai acreditar. Eu cantei a música que eu fiz na escola e fiz um estudo bíblico que eu te mostrei com os meus amigos. Eles todos agora querem arrumar a cama. Filha, você já arrumou sua cama? Ainda não, pai. Sabe o que a gente faz muitas vezes? A gente fica distraído. A gente canta música, a gente faz estudos. A gente fica olhando o vento e fazendo planos. Mas a gente não obedece. Mas pastor, por que a gente não obedece? Deixa eu te explicar. Põe a mão no peito assim aqui. A Bíblia diz que o problema está no coração. Não sou só eu que tenho problema no coração, você também tem. O coração está duro. Se você quer obedecer a Deus imediatamente, você tem que ensinar o teu coração. Mas como é que ensina o coração, pastor? Eu estava lendo um livro essa semana que mexeu muito comigo. Pastor Peter Tanchid, da Filipinas, fala sobre educação de filhos. E ele explica o que significa a palavra ensinar na língua hebraica. Em primeiro lugar, ensinar, sabe o que significa? Molhar o palato. Sabe o que é palato? O céu da boca. No tempo bíblico, as parteiras, para estimular as crianças a amamentarem, passavam suco doce de tâmara no céu da boca das crianças. Em primeiro lugar, para a gente tratar o coração, a gente precisa, para ensinar, é isso que significa, né? A gente precisa criar desejo pelo que é bom. É isso que é ensinar na Bíblia. Mas essa mesma palavra também significa, era a palavra usada, ensinar, para domar cavalos. Ensinar significa treinar a nossa vontade. Sabe o que eu vim fazer aqui hoje? Te ajudar a ter desejo pelo que é bom. Você vai obedecer imediatamente, Deus vai abençoar a tua casa, a tua família, os teus. Você vai obedecer imediatamente e portas vão se abrir de bênçãos para você. Você vai obedecer imediatamente e o favor de Deus vai ser derramado sobre a sua casa e sobre os seus. Hoje eu vim te ajudar a treinar a sua vontade. Sabe aquele freio que você põe na boca do cavalo? Você vai frear a sua carne desse jeito. Para obedecer a Deus temos que frear a carne, as vontades. Mas como? O Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz: andai no Espírito e vocês não vão satisfazer as vontades da carne. Hoje eu vim orar. E o Espírito Santo vai ser derramado sobre a sua vida. Deus vai colocar um freio na tua carne, no teu coração enganoso. Hoje eu quero orar por você.
Eu não sei o que Deus falou, mas se você quer dizer assim: Deus, eu quero cingir os lombos, eu quero ensinar meu coração, eu quero ouvir e obedecer. Aonde você está, fica de pé no teu lugar. Eu quero orar agora por você, para que você não censure a voz de Deus. Não deixe para amanhã o que Ele quer que você faça agora. Aonde você está, feche seus olhos rapidinho assim, põe a mão de novo no peito. Fala para Deus: Senhor, me ensina o meu coração, me ensina o meu coração, me ensina. Eu não quero ser uma pessoa enrolada, eu não quero perder o time, eu não quero perder as janelas de oportunidade que o Senhor está abrindo para mim. Eu quero tudo que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero ser como Abraão, eu quero ser como Zaqueu, eu quero ser como os discípulos, eu quero ser como Paulo, eu quero estar pronto para obedecer. Deixa eu orar pela sua vida agora. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero clamar pela vida dos meus irmãos, quero clamar pela minha vida. Eu não quero censurar a sua voz. Quando o Senhor me der uma ordem, uma palavra, um comando, eu quero que o Senhor saiba que eu e a minha casa prontamente iremos te obedecer. Pai, eu quero pedir que eu e os meus irmãos aqui nessa igreja possamos passar nesses testes. Teste da fé, das prioridades, da bondade protelada, das distrações. Que possamos sim, Deus, ensinar o nosso coração que há desejo pela Tua bondade, pela Tua vontade. Que a Tua palavra diz que é boa, perfeita e agradável, e que o Senhor se agrade de nós. Por isso hoje eu quero clamar: derrama o Teu Espírito neste lugar, derrama a Tua presença aqui, por freios no nosso coração. Que a Tua vontade prevaleça sempre, que a Tua vontade prevaleça sempre. Queremos te ouvir e te obedecer. Essa é a nossa oração. Continue de olhos fechados. Ei, você que veio aqui hoje, faz tempo Jesus tem te chamado. Existem sinais perto de você, na tua casa, gente que tem pregado para você. Você tem ouvido a palavra, e hoje você entendeu que não dá para esperar mais um pouco. Você quer obedecer. Se hoje você quer se comprometer com Jesus, quer se comprometer com a igreja: eu vou me batizar, eu vou tomar uma providência, eu vou me tornar um seguidor de Jesus. Você que quer se reconciliar com Deus, aonde você está agora, levanta a tua mão bem alto. Eu quero orar por você, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Tem um monte de gente com a mão levantada. Eu vou pedir para você rapidinho, você que levantou a mão, você já vai levantando o banco, vem para cá rapidinho, pede licença, vem aqui para frente. Eu quero fazer mais uma oração por você hoje aqui. Vem rápido, desce da galeria rapidinho. A gente já está encerrando o nosso culto, eu vou terminar com essa oração. Vem para cá. Quero pedir que toda a igreja ore agora, para que o Espírito Santo possa trazer renovo de vida. Isso, venha, desce. Venha lá de trás, lá da galeria, aqui no meio, pede licença e vem agora. Hoje a salvação vai chegar na sua casa. Hoje a bênção de Deus vai chegar para você. Hoje uma história nova vai começar na tua vida. Vem agora em nome de Jesus. Venha. Tem mais gente, desce lá da galeria, lá de trás, aqui no meio, vem para cá agora em nome de Jesus. Vem agora. Tem mais gente que Deus está chamando. Pode começar a aplaudir esses irmãos que estão descendo agora. Aleluia, venha. Vou pedir já para os pastores, líderes de célula, vem para cá já abraçar esse povo. Vem rápido, me ajuda aqui, por favor. Tem mais gente descendo. Vem para cá, rápido. Isso, venham, cheguem aqui, isso. Esposas de pastores, supervisores, líderes aqui da igreja, irmãos já são maduros na fé. Vem cá. Abraça esse povo querido aqui, vem. Aleluia, tem mais gente, pode vir. Você está no meio do caminho, vem, desce. A gente espera. Não tem problema não. Isso, tem mais gente, venha agora. Traz o marido, traz a esposa, traz o pai, traz os filhos, venham para cá.
Aleluia, aleluia, aleluia. Nós vamos orar agora. Quero pedir que a igreja toda estenda as mãos para cá. Isso. Vocês vão repetir comigo essa oração simples. É um convite para o Espírito Santo governar a vida, tá? Então feche os olhos assim e repete assim comigo: Senhor Jesus, eu ouvi a tua voz e eu quero obedecer imediatamente. Senhor Jesus, eu entendo que eu preciso da tua ajuda para caminhar do jeito certo. Eu sou pecador e eu me arrependo. Me ajuda, que o teu Espírito possa conduzir os meus passos. Guarda a minha vida, em nome de Jesus. Amém, amém. Dá uma olhadinha para trás aqui. Olha a família na fé que vocês recebem agora. Tem um irmão vai chegar aqui, pastor, líder da igreja. Não saia aqui, eles vão te dar um convite. Vão convidar vocês para a célula, para o grupo. Fiquem aqui. Quem foi abençoado hoje aqui? Amém? Vamos orar para encerrar aqui, enquanto o pessoal está recebendo as recomendações. Pai, que a tua graça seja derramada sobre as nossas vidas. Que a palavra que ouvimos hoje frutifique em nossos corações. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e sim, as consolações do teu Espírito repousem sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Canta, celebra quando você sai. Que Deus abençoe tua vida, que teu domingo seja lindo. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. O que eu sou